Beleza, a gente vai começar aqui módulo de um número real, certo? A primeira aula de geometria analítica. Então pronto, a gente começa aqui. Seja x pertencente aos números reais, definimos o módulo ou valor absoluto de x por. Isso aqui, ó. O módulo de x é definido, tá aqui o símbolo de igual com 2 pontos, significa definido, como sendo o próprio x. Se o que tiver dentro do módulo for não negativo, e menos x se o que tiver dentro do módulo for negativo, certo? Então perceba aqui que nas duas situações o valor do módulo é sempre um número maior ou igual do que zero, né? Por quê? Ele vai ser x se o x for maior ou igual do que zero. Então ele é positivo. Ele vai ser menos x se o x for menor do que zero. Ora, se o x é menor do que zero e eu coloco um menos aqui na frente dele, ele vai ficar o quê? Um número também maior ou igual do que zero, certo? Então, o módulo, primeira observação, o módulo nunca é negativo. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, né? O módulo de 3, como o 3 é positivo, é o próprio 3. O módulo de menos 2, como é que a gente faz? Coloca menos na frente do número que está aqui dentro do módulo. Então, vai ficar menos menos 2, ou seja, 2 positivo. Então, pronto. Então, a gente vai agora para o exemplo 2. Ele diz o quê? Mostre que, para todo x real, o módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado, certo? Vamos provar isso aqui. Para provar isso aqui, eu vou dividir em dois casos. Se o x for maior ou igual que zero, então, por definição, o módulo de x é o próprio x. O que eu faço agora? Elevo os dois membros ao quadrado e dá aqui a resposta. Agora o outro caso, e se o x for negativo? Se o x for negativo, por definição, o módulo do x é menos x. De novo, eleva ao quadrado os dois lados. Então aqui vai ficar o módulo de x ao quadrado, vai ser igual a menos x ao quadrado, e o menos está dentro do parênteses. Isso significa que eu vou fazer o produto de menos com menos, só que isso aqui vai dar o quê? Mais. Então está aqui. Então pega o início, pega aqui o fim e dá justamente o que a gente quer provar. Então, essa igualdade é verdadeira. Agora, se essa igualdade é verdadeira, a gente tem aqui a próxima observação. A observação diz o quê? Que o módulo de x é igual a x ao quadrado, certo? Por quê? Ora, se isso aqui é verdade, eu pego aqui o expoente do 2 e passo ele como raiz, né? Como radical. Só que, professor, quando o 2 é expoente e vira raiz, né, para colocar o sinal aqui na frente de mais ou menos, os dois sinais, o mais em cima e o menos embaixo, sim, é para fazer isso. Só que, na primeira observação, a gente viu que o módulo de x nunca é negativo. Então, no lugar de eu colocar aqui o mais e o menos aqui embaixo, eu coloco só o mais. Ou deixo assim, do jeito que está, certo? Então, isso aqui é muito importante, essa igualdade aqui. Guardem ela, que a gente vai usar muito agora nas próximas páginas. Vamos aqui resolver um exemplo, certo? Resolva a seguinte equação. Módulo de x menos 1 é igual a 3. Então, o que a gente faz? A gente vai usar a definição, certo? Então, se x menos 1 for maior ou igual que zero, então a gente tem essa situação. O número de dentro é o próprio 3, certo? Observem que
Dizer que um número que está dentro do módulo é maior ou igual que 0 é o mesmo que dizer que x é maior ou igual que 1. Certo? Então, pronto, a gente tem a primeira situação. Então, essa equação aqui, a gente vai resolver encontrar o valor de x, que dá o quê? Dá igual x igual a 4. Professor, essa aqui é a resposta? Depende. Tem agora que analisar essa resposta aqui com a condição lá da desigualdade. Que condição é essa? Esse número aqui satisfaz a condição de ser maior ou igual que 1? Sim. Então, ele é uma resposta. Então, vamos lá para outro caso. O módulo, né? A gente pega o número de dentro, x menos 1 é igual a quê? Menor do que 0. Então, quando x menos 1 é menor do que 0, o que acontece? A gente tem que... Vai ficar o quê? Vai ficar x menos 1, né? Parênteses, aqui, e o menos aqui de fora. Sendo igual a 3. Só que o menos que está aqui, que é por definição, né? Ficaria parênteses aqui, parênteses do outro lado de um menos. Eu posso transferir por 3, que está bem aqui ao menos, certo? E essa segunda aqui condição, ela é quando x menos 1 é menor do que 0. Só que isso é a mesma coisa de dizer que x é menor do que 1. Então, a gente vai resolver essa equação aqui, vai achar um número, e ele tem que satisfazer essa condição, ó, de ser menor do que 1. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, dá igual a x igual a menos 2, só que menos 2 é menor do que 1. Então, pronto. Essa aqui é a outra resposta. Então, portanto, esses 3 pontinhos significa, portanto, o módulo vai ser igual a 3 se, somente se, x é igual a 4 ou x é igual a menos 2, né? E aqui você pode conferir e deve conferir para saber se dá certo. Troca o x por 4 lá no início. Dá igual a 3? Dá. 4 menos 1, 3 é igual ao módulo. Ok. X igual a menos 2, substituindo lá, dá 3. Vamos lá. Módulo de menos 2 com menos 1, módulo de menos 3, que dá o próprio 3. Certo. Então, deu tudo certo aqui e vamos para frente. Então, aqui a gente resolveu usando a definição. Então, vamos lá. Agora, a gente vai relacionar distância e módulo. Então, distância de x a y. Então, definimos o módulo de x menos y como sendo a medida com unidade 1 do segmento PQ. Então, eu tenho aqui o ponto P, o Q, o x e o y. Então, essa distância de x até y, ou y até x, né? A gente está definindo como sendo esse módulo aqui, ó, certo? E eu estou pegando a unidade de comprimento como sendo o 1, uma unidade, certo? Isso aqui é o eixo x, né, dos reais. Professor, a unidade não é sempre 1? Não, a unidade pode ser outro número. Pode ser um 2. Eu estou cortando o eixo x em 2 em 2. Esse 1 pode estar em outra escala. Pode ser um de 1 milhar, né, representar 1000. Aí estou pegando 0, 1000, 2000, certo? Não necessariamente é 1, só que o que é usado com mais frequência é a unidade 1. Pois bem, observação. Como o módulo de x é a mesma coisa que módulo de x menos 0, então isso aqui representa, o módulo de x representa a distância de x até 0, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o eixo x, né, dos reais. Então, essa distância do x até o 0 é isso aqui, ó, módulo de x. Né? Notem que aqui o x é negativo, só que o módulo dele é positivo. Né? Dá o tamanho aqui da distância. Então, vamos resolver agora aquela mesma equação, só que de outra maneira. Vamos resolver de forma geométrica, né?
Então, o módulo de x menos 1 é igual a 3. Estou dizendo que a distância de um número x até o 1 é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o número 1 na reta. Marca aqui ó, o número 1. Conto 3 unidades para a direita, que vai ser a distância. Quem vai ser o número que vai estar aqui? Então, 1 unidade mais 3 unidades vai dar 4. Então, o número aqui é 4 e é uma solução. E agora do lado esquerdo, qual é o número cuja 3 unidades é 1 pelo lado esquerdo? Ora, é o menos 2. Porque do menos 2 para chegar até o 1, eu conto 3 unidades. Então, essa aqui é a resposta. E acaba sendo bem mais simples do que a gente fez anteriormente, né? Usando definição. Então, vamos agora aqui para uma propriedade, que é: suponha A um número positivo maior que zero, certo? Esse A é uma constante fixa, positiva. Então, a gente tem que mostrar que o módulo de x é menor que A, se somente se o x estiver entre menos A e A, certo? Então, vamos aqui para a demonstração. Vou partir de que o módulo de x menor do que A. Só que isso aqui é verdade se e somente se, que é o símbolo, o módulo de x ao quadrado é menor que A ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu elevei os dois membros da desigualdade ao quadrado. Então, ficou isso aqui, certo? O que eu faço agora? Lá no início, a gente viu que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado aqui, sem um módulo. Então, eu posso substituir. Beleza, estamos aqui agora. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse a ao quadrado, passar para o outro lado. Então, ele está mais, passa para o outro lado, menos. Está aqui, ó. Né? Isso é o jeito que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Mas só que o correto mesmo é dizer o seguinte. É dizer que eu estou pegando menos a ao quadrado e estou somando aos dois membros da desigualdade. Tanto o lado esquerdo como o lado direito. Quando eu faço isso, a desigualdade permanece do jeito que está. Então, menos a ao quadrado, quando eu somo com esse aqui, vai zerar, já que são iguais. Então, fica aqui o zero. Menos a ao quadrado, quando eu somo com esse aqui, vai dar quem? Vai dar esse lado aqui todinho. Então, o correto mesmo é esse. Só que para facilitar, a gente diz que está jogando esse para o outro lado e ele muda de sinal de mais para menos. Só que não é isso que está acontecendo. Então vamos lá, o que a gente faz agora aqui? A gente vai usar produtos notáveis, né? Diferença de quadrados é o quê? É x menos a multiplicado por x mais a. Só que eu estou dizendo que isso aqui é menor que zero. Então agora a gente tem essa situação. Então vamos lá. Eu quero mostrar que o x está entre menos a e a. Então, suponha que o x seja maior do que a, certo? Se o x for maior do que a, o que acontece? Esse lado aqui vai ser positivo, esse primeiro fator. Esse lado aqui, como a é maior do que zero, tá aqui, ó. Estou supondo isso aqui no começo. E se o x for maior do que a, essa soma vai ser maior do que zero. Então, estou multiplicando dois números que é maior do que zero, não tem como ser negativo. Logo, o x não vai poder ser maior do que a. Da mesma forma, se o x for menor que menos a, o que acontece? Se o x for menor que menos a, tiver aqui para trás, essa parte aqui toda vai ser negativa, porque eu estou pegando um número menor que menos a e estou subtraindo de menos a. Essa parte aqui toda vai ser negativa. E se eu pego um número que é menor que menos a, quando eu somo com a, dá o quê? Positivo,
certo? Quer dizer, negativo. Se o x é menor que menos a, quando eu somo com a, vai dar negativo, certo? Então, esse fator aqui vai dar negativo e esse primeiro fator também vai dar negativo. Ou seja, x não pode ser menor que menos a. Então, a gente tem a situação que sobrou. Ora, se o x não pode ser maior do que a, que dá problema aqui, e se o x não pode ser menor que menos a, porque também dá problema aqui, logo, o que sobrou? O x tem que estar entre menos a e a, certo? Então, está aprovado isso aqui. Interpretação geométrica. Está aqui, ó. Desenhei aqui o eixo real. Aí vocês percebam que se o x estivesse aqui, ó, depois do a, o que acontece com a distância dele até o zero? Né? A distância do x até o zero não tem como ser menor do que a, que é o que está acontecendo aqui, ó. E aí, por isso, não dá certo. Dá um problema. Ou seja, isso aqui, ó, dá um problema aqui. Agora, se o x for menor que menos a, se o x estiver bem por aqui, ó, a distância dele para chegar até zero vai ser maior do que o a. Só que não pode, ó. A distância do x até zero tem que ser menor que a. Então, se ele estiver por aqui, ó, a distância do x para chegar até o zero vai ser maior do que a. Também dá um problema, que é aquela situação daqui, ó, certo? Então, pronto. A gente conseguiu provar esse exemplo 5. Vamos para frente. Aqui tem uns cuidados que os alunos cometem muito. Quais são? Pensar que isso aqui é a mesma coisa. Menos a ao quadrado e menos a dentro de um parênteses elevado ao quadrado. Essas duas coisas são diferentes, certo? Outra coisa que os alunos pensam que é a mesma coisa, isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos a ao quadrado. O aluno pensa que é só cortar aqui o radical, né? Apagar o radical, apagar o expoente e ele diz que é menos a. Por exemplo, aqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 9, porque o sinal de menos eu estou contando só uma vez. Estou contando duas vezes aqui o 3 e somente o número 3, sem o sinal de menos. Então fica 3 vezes 3, 9, e o sinal eu vou aqui e repito. Agora, com parênteses é diferente. Eu estou pegando o sinal de negativo aqui, sinal de menos, e estou multiplicando ele duas vezes. Então, é negativo, produto e negativo. E pela regra de sinais, negativo com negativo dá o quê? Positivo. Então, aqui dá 9 e aqui dá menos 9. Tem duas cores diferentes. Cuidado, certo? Aqui, ó, quando eu for tirar aqui a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, né? O que eu faço? Eu coloco o módulo. O que a gente viu, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Ou seja, não basta só cancelar aqui o radical e o expoente, né? Não. Você bota aqui o número em módulo. E a resposta é 3. Assim, é só pensar que raiz quadrada nunca dá um número negativo. Nunca. Raiz quadrada aqui sempre é positivo, né? Quando é número real. Aí vamos lá. Aqui a gente viu que a regra de sinal é o quê? Negativo com negativo, positivo. Só que vai com um aluno seu, você está ensinando lá, ele pergunta, professor, por que negativo com negativo é positivo? Certo? Para dizer com rigor, né? Isso aí teria que usar a ideia de espaço vetorial. Mas lá no fundamental, como é que eu explico para o aluno? Aí duas possibilidades. Ou você diz para ele aceitar
e é assim, pronto. Só que também não gosto de falar assim, porque é chato, que o aluno vai tipo decorar. Ou você pode explicar desse jeito, ó. Você pega, passa uma reta aqui, né? Reta real. Você marca o zero no centro e você diz assim: o número A, ele tem um simétrico. Quem é o simétrico dele? É o menos A, ou seja, boto o negativo na frente dele e aí eu tenho um simétrico dele. Observe que o simétrico de um número é único, né? O do A é o menos A. E quem é o simétrico do menos A? É o próprio A, certo? Então, o simétrico é único. Aí você fala o que para o aluno? Você, ó, vamos fazer de novo, a mesma ideia. Aqui embaixo passa uma reta, né, real, marca o zero no centro. Agora você começa pelo menos A. Escreve primeiro o menos A, certo? Quem vai ser o simétrico de menos A? Aí você diz que é o quê? Aqui a gente não colocou menos na frente. A gente pegou o A e colocou menos na frente para dar o simétrico. Aqui você usa o mesmo argumento. O simétrico de menos A, você coloca o menos na frente e depois o menos A. Então, o simétrico de menos A é quem? Menos A. Só que o simétrico, ele é único, né? Esse aqui só tem um único simétrico do outro lado. Só que o simétrico do menos a gente viu aqui anteriormente, na parte de cima, que é o A. E nessa parte aqui de baixo, o simétrico do menos A é o menos A. Só que o simétrico é único. Então, esse de cima, que é o A, é igual a esse de baixo. Ou seja, negativo com negativo dá positivo. Assim, não tem aqui um rigor, né? Mas, compensação, não é também assim, aceite e pronto, certo? Então, a gente vai agora para o exemplo 6. Ache e mostre na reta real o conjunto de solução da inequação. Então, o módulo de x menos 5 é menor do que 4. Então, o que você faz aqui? Você pega o módulo de x menos 5 menor que 4, se somente se, e agora a gente usa o exemplo anterior, que é esse aqui. Né, ó? A gente coloca o x entre menos a e a, que o a é esse aqui. Então, a gente vem aqui, ó. Então, a gente pega o x menos 5, ele vai ficar entre 4 e menos 4. Tá aqui, ó. O que a gente faz agora? Pega o menos 5 e passa para o outro lado, fica mais 5. Pega aqui o menos 5 de novo, passa para esse outro lado, fica mais 5. Tá aqui. Só que, observação, a rigor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando mais 5 em todos os membros, o esquerdo, o do meio e o direito. Quando eu somo mais 5 em todos os membros, a desigualdade permanece, né? E aqui vai ficar o quê? Do lado esquerdo vai ficar 1, do lado direito vai ficar 9. Então a resposta é todos os números reais que estão entre 1 e 9. Vamos agora para o exemplo 7. Mostra que, quaisquer que sejam os reais x e y, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos dos fatores, né? É o que a gente tem aqui. Como é que a gente prova isso, certo? Vamos provar aqui. Solução. Vamos partir desse lado aqui esquerdo, certo? Partindo do lado esquerdo, a gente faz o quê? Eleva ele ao quadrado. Só que pelo exemplo 2, a gente viu que o módulo ao quadrado é a mesma coisa que o número ao quadrado, né? Que está dentro do módulo. Ok, isso aqui é pelo exemplo 2. Só que pela propriedade de potências, esse 2 aqui ele se distribui com os que estão dentro do parênteses. Ou seja, vai ficar x ao quadrado multiplicado por y ao quadrado. Só que agora eu uso de novo o exemplo 2.
Esse x ao quadrado eu transformo em módulo de x ao quadrado. E faço a mesma coisa com o y, certo? E agora, eu tenho esse primeiro cara aqui, ele é igual a esse último cara aqui, certo? Então, eu jogo aqui para baixo, ó, o primeiro com o último. O que eu faço agora? Eu vou extrair a raiz quadrada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando eu extraio aqui a raiz quadrada, cancelo o 2 com o radical. Então fica só o módulo de x vezes y. A mesma coisa acontece aqui, ó, certo? Fica só o módulo de x e só o módulo de y. Só que aqui eu vou colocar aqui um cuidado, uma observação. A gente só extrai aqui raízes se a gente tiver certeza que os números são maiores ou iguais que zero. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui menos 3 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado. Estão vendo? Ó? Só que se eu extrair a raiz quadrada aqui dos dois lados, isso aqui vai implicar que menos 3 é igual a 3 é falso. Então, isso aqui não vale. Eu tenho que ter certeza que os números que estão embaixo do expoente são não negativos, né? São positivos. No caso aqui, ó, deu erro, porque o menos 3 é negativo e o 3 é positivo. E quando eu tiro a raiz, ó, sobra quem? O menos 3 e 3. E eles não são iguais. Então, eu usei essa técnica aqui, porque eu sei que o módulo de x ele não é negativo, o módulo de y também, e o módulo do produto de x com y, certo? Então, pronto. Deu certo aqui, extraiu a raiz, cancela esse 2, esse 2 e esse 2, e dá o resultado que a gente quer. Então, aqui a gente vai para desigualdade triangular, certo? A desigualdade triangular, ela diz o quê? Quaisquer que sejam os reais x e y, o módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos, né? Vamos provar isso aqui. Então, eu vou considerar dois casos. Primeiro, quando o x mais y for maior ou igual que zero. Então, nesse caso aqui, o módulo, por definição, é o próprio x mais y, certo? Só que só o x, ele é menor ou igual que o módulo de x, concordam? Ora, o módulo de x nunca é negativo. E o x aqui, sem módulo, ele pode ser negativo, certo? Então, o módulo de x é maior ou igual que x. Da mesma forma, o y ele é menor ou igual que o módulo de y. Porque o módulo vai ser o quê? Maior ou igual que zero. E o y sem módulo pode ser negativo. Então, a soma desses dois é menor ou igual que a soma desses dois. E aí o resultado é verdadeiro nessa primeira situação. Agora eu vou considerar outra situação. A soma dos dois é o quê? É negativa. Se isso aqui acontece, então a gente tem o quê? Por definição, o módulo é menos o que está dentro, x mais y. Agora, isso aqui é a mesma coisa que menos x e menos y. E aqui eu uso o mesmo argumento, certo? O módulo de x é positivo, né? No mínimo zero. E menos x aqui, como não tem módulo, ele pode ser negativo. Mesma coisa acontece com o módulo de y. Vai ser sempre maior ou igual que menos y. Então, esses dois caras é menor ou igual que a soma desses dois. Então, aqui de início, o módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, como os dois casos satisfaz desigualdade triangular, e só existem esses dois casos, logo está aprovado esse resultado, certo? No livro de vocês tem outra demonstração, que também é simples, certo? Aí vocês conferem lá. Essa aqui também eu achei simples.
Mas a de vocês também eu gostei, a que está lá no livro. Então, mais na frente, eu vou ensinar para vocês vetores. Então, esse nome desigualdade triangular, ele vem disso aqui, ó. Porque num triângulo, seja qual for o tipo de triângulo, um lado é sempre menor ou igual que a soma dos outros dois. Então, se eu tenho esse vetor aqui, x, esse vetor aqui, y, e esse vetor x mais y, eu tenho o quê? Eu tenho que o comprimento dessa aresta aqui, né? O comprimento desse vetor é igual ao módulo de x mais y. Ele vai ser menor do que o comprimento desse vetor mais o comprimento desse, que é justamente o módulo de x mais o módulo de y, certo? Tá aqui, ó. A desigualdade triangular acima é um caso particular dessa aqui que é mais geral. O caso geral, ele diz o quê? Se eu tenho x1, x2 até xn pertencente aos reais, a gente temos o seguinte: o módulo da soma de x1 até xn é menor ou igual que a soma de cada um dos módulos separado, certo? Então, isso aqui é o caso geral da desigualdade triangular, certo? Então, por exemplo, aqui é no caso 2, né? No caso onde n é igual a 2, que eu tenho aqui, ó, x1, x2 até xn. Então, quando n é igual a 2, fica só o quê? x1 mais x2, desse lado aqui, e aqui x1 e x2, certo? Então, nesse caso aqui é um n qualquer. Pode ser 10, 100, 1000, não importa. Desigualdade triangular permanece. Então, agora aqui vai ser os exercícios propostos para vocês, certo? Vocês tentem fazer exercício aqui. Já é valendo nota. Vocês vão tentar fazer. Aí eu vou marcar um dia para vocês entregar. Vocês fazem no Word ou no LaTeX, né? Aí vocês me enviam. Quem for fazer no Word, me envia no Word mesmo. Não enviar, não manda em PDF. Quem for fazer no LaTeX, também não me manda em PDF, me manda no .tex, certo? Então, isso aqui são essas questões. São quantas questões aqui? São 7 questões, certo? Então, a primeira aqui, resolva as equações em R. Aqui, trabalhando só com equações. Quando eu digo em R, é que o x é um número real, certo? Aqui, resolva as inequações em R também. Agora aqui já são desigualdades. A terceira, essa terceira aqui eu tirei do livro de vocês. Suponha A maior que zero constante, prove isso aqui. Vocês podem usar a mesma ideia que eu usei naquela lá, onde isso aqui era menor, no lugar de ser maior. Provar a desigualdade triangular, mas no caso é quando ocorre a igualdade. Quando ocorre a igualdade na desigualdade triangular, acontece isso daqui, vocês têm que provar. Na 5, eu quero que vocês provem a desigualdade triangular no caso 3, né? Ó, a gente tem x, y e z. Aqui na questão 5, vocês já podem usar o caso 2 como verdadeiro, certo? Que a desigualdade triangular vale quando é só x e y, não tem z. Aí vocês usam para provar isso daqui, que é um pouquinho só mais geral. Sexta questão eu tirei também do livro de vocês, certo? Está lá no livro. E a última aqui, esse símbolo aqui, menos, quer dizer que é o conjunto dos números reais. E eu estou tirando o 0 e o 1, só esses dois números. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, na divisão, aqui não pode ser 0. E aqui nessa divisão, o x não pode ser 1. Certo? É por isso que eu tirei. Então, para qualquer x pertencente a esse conjunto, os reais, tirando o 0 e o 1, quero que vocês resolvam isso aqui. Né? Encontrar os valores de x, então que isso aqui é verdadeiro. Beleza. Então, vocês vão fazer essa aula aqui, como ela vai ser a aula de quinta-feira,
Então vocês têm até a próxima aula para me entregar. Então, como isso aqui está acontecendo na aula de quinta, vocês vão me entregar na outra semana, na aula de terça, certo? Então, se essa aula aqui é de quinta, na outra semana, na terça, vocês enviam para mim, certo? E somente nesse dia, e só nesse dia, certo? Até meia-noite estou recebendo. Começo a receber a partir da parte da manhã, pela manhã, e até a meia-noite da terça-feira eu recebo. Depois disso eu não recebo mais, certo? Então pronto. Então, pelos meus cálculos, esse conteúdo aqui vai ser na quinta e na outra semana, na terça, vocês me enviam. Ok, beleza. Vamos para frente. Então, a gente vai agora para retas e coordenadas, né? Então, agora a gente vai entrar agora... A gente vai sair do eixo X, né? Que a gente estava trabalhando só no eixo X. E agora a gente vai trabalhar no eixo Y, que é esse aqui vertical, certo? Então, isso aqui a gente chama de plano cartesiano, ortogonal, né? Então, a gente tem o eixo Y, que é essa reta aqui vertical. O eixo X, que é essa reta aqui horizontal. Elas são perpendiculares, tá aqui. E aqui, essas quatro regiões que os eixos, né, que os eixos criam, a gente chama de primeiro quadrante, essa região aqui, onde os números que estão no eixo X são positivos e os que estão no eixo Y são positivos também, que é essa parte aqui, ó, positiva e positiva. Essa parte aqui a gente chama de segundo quadrante, as abscissas negativas e as ordenadas positivas. Terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa. Quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa, certo? Então, cuidado aqui. Primeiro quadrante eu não considero essa parte aqui, viu? Do eixo. E nem essa parte aqui do eixo. Eu considero só essa região aqui toda. E a mesma coisa vale para os outros quadrantes, certo? Eles não consideram os eixos. Só essa região. Então, a primeira observação. Em conjunto, eu posso dizer conjunto 1, 2 é a mesma coisa que conjunto 2, 1. Né? É uma coleção de coisas. Então, mesmo conjunto. Agora, no plano cartesiano, o par ordenado 1, 2 ele é diferente do par ordenado 2, 1. Por quê? Porque aqui, ó, 1, 2 é esse ponto aqui, ó, que está em preto, certo? Abscissa 1, que está aqui no 1, ordenada 2, que está aqui no 2. Agora, esse ponto aqui, 2, 1, já é outra coisa, já é esse ponto azul. Abscissa 2, ordenada 1. Ora, são pontos diferentes, estão em posições diferentes, logo, são diferentes. Então, par ordenado é diferente de conjuntos. Né? Então, vamos lá. Observação. A cada ponto do plano cartesiano ortogonal corresponde um único par ordenado XY, né? Onde o X é a abscissa e o Y é a ordenada, de números reais. Ou seja, um ponto aqui, que eu marco com a caneta, representa dois números. E dois números representam um ponto aqui do plano. Como é que eu provo isso? Porque se você parar bem para pensar, não é tão imediato assim. É que de tanta gente foi ensinar a gente desde cedo, que a gente pensa que um ponto que você marca com a caneta representa dois números e vice-versa. Como é que eu provo isso? A gente faz o seguinte. A gente marca um ponto aqui no plano cartesiano, certo? E eu quero mostrar que esse ponto aqui que eu marquei de caneta, ele está associado a dois números, um x e um y. Como é que eu encontro esses dois números? Eu faço o seguinte. Eu traço uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto P.
essa reta aqui é a reta R, certo? Eu vou construir essa reta R paralela ao eixo X, que eu já tenho aqui como dado, passando pelo ponto P. Então, quando eu traço aqui essa reta, eu marco aqui no eixo Y um ponto. E aqui, com a régua, eu tiro a medida de quem? Da ordenada. Da mesma forma, eu faço aqui, ó, com a reta S. Traço uma reta S paralela ao eixo Y, passando por P. Essa reta S, ela vai tocar o eixo X aqui. Eu marco com a caneta, traço aqui a régua, coloco a régua, e aqui eu descubro o comprimento, né, e o valor da abscissa. Então, se eu marco um ponto aqui de caneta, eu descubro a abscissa e a ordenada, certo? Reciprocamente, se eu não tenho um ponto e tenho a abscissa e a ordenada, eu passo aqui a reta vertical, a horizontal, e a intersecção das duas, eu marco o ponto P e construo o ponto. Então, a cada ponto P do plano cartesiano ortogonal corresponde um único para ordenado xy, certo? Então, tá aí a justificativa. Então, vamos agora para um teorema aqui que eu vou precisar para demonstrar a fórmula da distância entre dois pontos. O teorema é o nosso Pitágoras, né? Então, vamos lá. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Ou seja, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, isso aqui acontece, certo? Então, vamos provar. O que eu fiz aqui, ó? Na demonstração, eu peguei esse triângulo retângulo, fiz aqui duas cópias dele. Fiz uma cópia em cima, fiz uma cópia embaixo, certo? Então, são congruentes. Então, eu marquei aqui um ângulo de azul, outro ângulo de preto. E aqui o ângulo de azul e o outro ângulo de preto, certo? Percebam que aqui, entre os dois triângulos congruentes, eu construí aqui um triângulo isósceles. Só que esse triângulo isósceles, ele é retângulo. Por que, professor, ele é retângulo? Como é que o senhor sabe? É o seguinte, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e esse quadradinho aqui representa 90, segue que a soma do ângulo azul com preto é igual a quê? É 90, né? Pois bem, a soma do ângulo azul com preto é 90. Então, aqui embaixo já tem um ângulo preto. Então, esse ângulo preto aqui de baixo com esse azul aqui de cima dá 90. Então, esse ângulo aqui que está no meio dos dois, juntando com os dois, é para dar o quê? 180, né? Os três tem que dar um semicírculo, ou seja, 180. Como o azul e o preto já é 90, o ângulo do meio também tem que ser 90, que é para poder dar os três juntos, 180. E é daí que eu descubro que esse triângulo, além de ser isósceles, ele é retângulo. O que eu faço agora? Agora eu vou calcular a área dessa figura de duas maneiras diferentes. A primeira maneira eu vou calcular usando a fórmula da área do trapézio. Então, a gente faz como? A área do trapézio, base menor, a de cima, mais base maior, que aqui é de baixo. A soma das duas bases deve ser multiplicada pela altura do trapézio, que é a altura A mais B. E tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a fórmula da área do trapézio, certo? Então, isso aqui dá a área da figura toda.
Mas a área da figura toda é formada por 3 triângulos. Então, eu vou calcular agora a área dos 3 triângulos. Então, isso aqui vai ser igual a área de um triângulo. Como é que é a área desse triângulo aqui? Como é que eu faço? É base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho a área de um triângulo. Mas só que esse triângulo aqui, ele é uma cópia do triângulo de cima. Aqui. Certo? Então, eu tenho que multiplicar A vezes B dividido por 2 por 2. E isso aqui vem da onde? Isso aqui vem do triângulo isósceles. Como é que é a área dele? Base vezes altura dividido por 2. Então, é C ao quadrado dividido por 2. Certo? O que eu faço agora? Multiplico os dois membros da igualdade por 2. Então, desaparece esse 2 de baixo, esse aqui de baixo e esse aqui de baixo. Certo? Então, vai ficar quem? A mais B ao quadrado é igual a 2 vezes AB mais C ao quadrado. Só que agora eu vou usar o quem? Produtos notáveis. Eu vou usar onde? Aqui, ó. Quem é A mais B ao quadrado? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Então, essa parte aqui toda, essa aqui. Certo? O que eu faço agora? Eu vou subtrair menos 2 vezes AB dos dois lados da igualdade. Então, cancela esse com esse. Então, quem é que sobrou? A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. E aí a gente termina a demonstração, certo? E eu coloco esse símbolo aqui quando termina um teorema. Significa fim da demonstração, certo? Observação. Uma maneira bem simples e boa de ensinar aos alunos do fundamental esse produto notável, né? Quadrado da soma, é vocês usar essa figura aqui, ó, né? Então, essa figura aqui, ela é o quê? É um quadrado, de lado o quê? A mais B. Então, quando eu calcular a área desse quadrado, dá o quê? A mais B ao quadrado, tá aqui, ó. Certo? Só que a área da figura toda, ela pode ser calculada como a área de 4 figuras, que são a área do quadrado pequeno, mais a área desse quadrado médio, mais 2 vezes a área de 2 retângulos. Ou seja, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, que é justamente o nosso produto notável, certo? Isso aqui é simples de ensinar a crianças e jovens, né? Pois bem, então a gente vai agora para o nosso último resultado, né? Que é a distância entre dois pontos. Eu tenho o ponto P1, certo? E P2. A distância entre eles aqui é igual a quê? É igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Percebam que nessa fórmula aqui, como estão ao quadrado, eu posso trocar a posição. Posso colocar o x1 na frente, menos x2. Aqui eu posso colocar y1 menos y2. Então, não vai ter nenhum problema, porque eu estou elevando ao quadrado. Então, se dentro der negativo, o quadrado transforma em positivo. E se dentro for positivo, vai ficar tudo positivo, certo? Então, não tem problema aqui eu trocar a ordem. Agora, é y com y e x com x. Aí, essa ordem tem que permanecer, certo? Você não pode colocar, juntar o x e o y aqui, aí vai dar confusão, certo? Então, pronto, cuidado com isso aqui. Então, como é que eu provo esse resultado? Eu vou construir aqui, né, o plano cartesiano. Eu marco o ponto P, né, x1, y1. Marco o ponto P2, x2, y2. Então, a gente viu em módulo, né,
que a distância de x2 até x1 é igual a quem? Isso aqui, ó, o módulo de x2 menos x1. Então, a gente também usa isso também nas ordenadas, certo? A distância de y2 até y1 é igual ao módulo de y2 menos y1, certo? Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? A gente tem que a distância de P1 até P2 ao quadrado, tá aqui, ó, ela é igual ao cateto, né? Essa parte aqui horizontal ao quadrado, mais o outro cateto, que é esse aqui vertical ao quadrado, certo? Só que a gente viu lá no início que o módulo ao quadrado eu posso trocar simplesmente pelo número que está aqui dentro do módulo ao quadrado, né? Eu posso apagar o módulo. Isso quando está ao quadrado. Então, eu apago o módulo aqui, fica só o parênteses. Faço a mesma coisa aqui, fica só o parênteses. Isso é por causa do exemplo 2, viu? Lá no início, lá na primeira página. E aqui o expoente eu transformo em raiz. Mas, professor, não era para ser mais ou menos? Sim, era para ser mais ou menos. Só que a distância de P1 até P2 não pode ser negativo, porque é um comprimento. Então, aqui tem que ser positivo, certo? E aqui eu concluo a demonstração do teorema. Outra observação aqui. Ó, percebam que eu construí o ponto P1 e o ponto P2 aqui no primeiro quadrante e coloquei que o x2 é maior que o x1, certo? Mas aqui, ó, no enunciado do teorema, não diz que o x2 é maior do que o x1. Então, por que eu fiz isso? É por isso que eu botei aqui um módulo, ó. Porque se o x1 tivesse aqui no lugar do x2 e o x2 estivesse atrás, o módulo aqui, ele tá me dizendo que se ele trocar a ordem aqui, não importa, vai dar o mesmo resultado, certo? Por isso que eu coloquei um módulo. Porque se eu tivesse tirado o módulo aqui, ó, obrigatoriamente o x2 tinha que estar aqui na frente, certo? Por isso que é importante estar aqui o módulo. Outra coisa, eu construí o ponto P1 e P2 no primeiro quadrante, mas não necessariamente ele precisa estar aqui. Ele pode estar aqui, ó, aqui embaixo, no terceiro quadrante, né? Se ele estivesse aqui embaixo no terceiro quadrante, x1 e x2 ficariam aqui, ó, nessa parte aqui. Ou seja, seriam negativos. Tanto o x1 como o x2 seriam negativos. Aí, mais uma vez, a importância aqui do módulo, ó. Porque mesmo que x1 e x2 sejam negativos, o módulo deles vai dar o quê? A distância do um para o outro. E a distância, ela é o quê? É positiva, né? Ela é não negativa, quer dizer. Pode ser zero. Então, pronto. Então, cuidado com as figuras, viu? As figuras ajudam, mas tem que ter cuidado com elas. Porque elas não pegam todos os casos possíveis. É da demonstração. Pois bem, aí aqui tem um exemplo que eu tirei do livro, para finalizar. Mostra que o triângulo com vértices em A, menos 2, 4, B, menos 5, 1 e C, menos 6 e 5 é isósceles. Certo? Então, nessa parte aqui, para mostrar que esse triângulo é isósceles, ele já está dando as coordenadas dos três vértices, o que você faz? Ora, já sabemos a fórmula da distância entre dois pontos, a gente usa para calcular o comprimento do lado BC. Então, a gente usa a fórmula do comprimento do lado BC, a gente conclui que ele mede 17 unidades de comprimento. Ó, aquele Uzinho que eu escrevi lá em cima significa unidade, certo? Então, diz 17 unidades de comprimento. E aqui eu estou aplicando a fórmula. Estou pegando aqui, ó, menos 5. Aí eu faço menos 6, é isso aqui. O 1, que agora é a ordenada.
subtraio da outra ordenada. Então, vai ficar 1 menos 5. Tá aqui, ó. Elevo ao quadrado e dá raiz de 17. Só que a mesma coisa eu faço com o vértice A e o vértice C, que também dá raiz quadrada de 17. Ora, os dois são a mesma medida, logo, possuem o mesmo comprimento. Então, o triângulo é isósceles, certo? Então, por hoje é só. A aula de hoje é isso. Próxima aula eu vou dar continuidade à distância entre pontos, né? As propriedades dela. Então é só, né? Só que aqui estou deixando aqui os exercícios que já está valendo o ponto para ser entregue na próxima aula. Valeu!